Seja muito bem-vinda ao Entre Peças, esse espaço que acontece toda quarta-feira, às 20 horas. Aqui a gente conversa sobre clareza, sobre carreira, sobre direção profissional. A gente utiliza a metáfora do quebra-cabeça. E toda semana eu te entrego uma peça-chave para você montar o quebra-cabeça da sua carreira, para sair da insatisfação, da estagnação e conquistar a tão sonhada realização profissional. Se é a primeira vez que você está aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Marina Fontoura, eu sou psicóloga, eu sou mentora de carreira, eu atuei por 18 anos na área de recursos humanos em grandes organizações. Fiz a minha transição de carreira e hoje eu ajudo mulheres a construírem uma carreira em que se sintam realizadas e sejam bem remuneradas. E estou aqui para te ajudar nessa construção. Hoje a voz pode falhar um pouquinho porque eu tô bem rouca, mas eu fiz questão de não deixar de estar aqui com você para te ajudar, porque hoje a gente tem um tema muito importante para falar, que são os 4 principais erros que podem te tornar invisível para o mercado. Talvez você esteja cometendo algum desses erros e nem percebe. E você pode ser uma excelente profissional, mas mesmo assim achar que está perdendo oportunidades, porque você está cometendo um desses erros, mas não está percebendo. Eu particularmente acredito que esse tema é um divisor de águas na carreira, porque muitas mulheres, quando estão nessa situação de entregar muito, mas não serem reconhecidas, não serem valorizadas, não serem percebidas pelo mercado, elas começam a acreditar que o problema está nelas, que falta competência, que precisa se capacitar mais. Só que na verdade o que falta é visibilidade. Não adianta você ser excelente no que você faz se você passa despercebida pelo mercado. E talvez você seja uma profissional que trabalha muito, que entrega pra caramba, que resolve um monte de problema, que ajuda todo mundo, que é responsável, que já tem anos de experiência. Mas quando surge uma oportunidade, ninguém lembra de você. Ou se você está em busca de recolocação ou querendo fazer uma mudança de empresa, talvez você esteja enviando um monte de currículos, se candidatando para um monte de vaga e não recebe nenhum retorno. Ou se você quer crescer na sua carreira, ser promovida, já está há muito tempo no mesmo cargo, está até vendo outras pessoas menos experientes do que você crescendo e sente que mesmo você entregando muito, você recebe pouco reconhecimento. Se você está em uma dessas situações, talvez você esteja nesse momento se questionando a sua capacidade, pensando, será que eu sou boa o suficiente? E como mentora de carreira, eu posso te garantir, porque eu já acompanhei muitas mulheres nessa situação, que na maioria das vezes o problema não é falta de competência, não é falta de capacidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou te mostrar os erros que você pode estar cometendo e que você nem percebe. E são justamente esses erros que podem estar te impedindo de se recolocar no mercado, de mudar de empresa, de receber uma promoção, de evoluir na sua carreira. O nosso objetivo é que você entenda, conheça quais são esses erros. Tome consciência para que, se você esteja cometendo algum deles, você comece a mudar de estratégia. E eu também vou te explicar como fazer isso. E aqui a gente usa a metáfora do quebra-cabeça. Então imagina que você acabou de montar um quebra-cabeça lindo, uma imagem maravilhosa, e guardou ele dentro de uma caixa. Ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sabe que esse quebra-cabeça existe porque você guardou. Só você sabe, ele está guardado. É exatamente isso que pode estar acontecendo também na sua carreira. Você tem valor, você tem experiência, você tem repertório, você tem entrega, você tem competências, capacidade. Mas talvez só você saiba disso. Talvez tudo isso esteja invisível, esteja guardado. Ninguém está conseguindo enxergar o seu valor. E isso significa que o problema não é falta de competência, como eu já te falei. O problema é falta de visibilidade. Lembra, o teu quebra-cabeça tá lindo, tá montado, mas tá guardado. Tá faltando as pessoas encontrarem ele. É o que acontece com a sua carreira. A sua história, as suas competências, a sua capacidade muitas vezes está guardada só para você. Você não está mostrando para o mercado, e é sobre isso que a gente vai falar. Sobre o problema da falta de
visibilidade profissional e como que você pode conquistar isso de uma maneira estratégica. E quando eu falo aqui sobre visibilidade profissional, eu não estou falando sobre aparecer por aparecer, se expor de uma forma que não combina com você, criar uma personagem profissional para agradar o mercado, para se encaixar. Não é isso. Visibilidade profissional tem a ver com o mercado conseguir entender com clareza quem é você como profissional. O que você faz, o que você entrega, que tipo de problema você resolve, que tipo de valor, impacto você gera. Por que, afinal de contas, você deveria ser considerada para uma oportunidade, seja para uma mudança de empresa, seja para uma promoção. Quando o mercado ele não entende onde você se encaixa, ele simplesmente não te escolhe. A visibilidade, ela muda a forma como você é percebida. E quando você deixa de ser invisível para o mercado, aí você começa a ser lembrada para oportunidades, a mostrar melhor os seus diferenciais, o que te diferencia de outros profissionais, outras profissionais que têm o mesmo cargo, a mesma função que você. Por que te escolher e não escolher outra pessoa? Seja seja num processo seletivo, seja para uma promoção. Qual é o seu diferencial? Quando você deixa de ser invisível, você começa a se apresentar com mais segurança. E isso faz com que o mercado te perceba. E assim você aumenta as suas chances de recolocação, de transição ou de crescimento profissional. Depende do seu objetivo, do seu próximo passo, porque isso que eu vou te dizer hoje aqui, esses erros, eles valem para diferentes momentos da sua carreira. Se você está num momento de recolocação, você está desempregada, ou você está numa empresa e está insatisfeita, quer mudar, quer sair, quer ir para uma outra empresa, a visibilidade vai te ajudar a mostrar para o recrutador qual é o seu perfil, o seu diferencial. O recrutador vai entender melhor o seu perfil. E isso te ajuda, te abre oportunidades. Se você está num momento de transição de carreira, estou numa área que eu já não estou mais satisfeita, talvez eu nunca estive satisfeita nessa área e quero mudar, estou em transição de carreira para uma nova área, a visibilidade vai te ajudar a conectar a sua experiência anterior com um novo caminho que você quer construir. E se você está numa fase se sentindo estagnada, tá há muito tempo numa mesma função, numa mesma cadeira, quer crescer, quer ser promovida, mas não consegue sair do lugar, a visibilidade também vai ajudar a sua liderança, a sua rede de network, a perceber melhor o seu impacto. Porque entenda, o mercado, ele não escolhe somente quem é boa, ele escolhe quem consegue comunicar esse valor com clareza. Porque se você é boa, mas ninguém sabe, fica difícil de entender, de adivinhar. Eu vou te dar exemplo de uma cliente que me procurou recentemente. Uma cliente com mais de 10 anos de experiência em uma grande organização, já participou de vários projetos importantes, várias entregas importantes, mas ela nem sequer tem um perfil no LinkedIn. Quem é que sabe dessas entregas? Quem é que sabe desses diferenciais dela? Somente ela mesma ou quem trabalha muito perto dela. E talvez esse seja um erro que você também está cometendo. Não cuidar da sua visibilidade profissional, do seu posicionamento. Só que não basta apenas você se posicionar. É preciso você fazer isso com estratégia. Porque a ação, simplesmente pela ação, sem estratégia, pode te gerar perda de tempo, perda de energia e até mesmo mais frustração. Porque se você começa a se posicionar aleatoriamente, sem estratégia, você faz e continua não tendo resultado, isso vai gerar frustração. Por isso que o objetivo dessa aula hoje é que você avalie se você está cometendo algum desses 4 erros, que você tome consciência para que você comece a criar estratégias para fazer diferente a partir de agora. Mas antes de falar dos erros, eu quero te mostrar aqui mais um exemplo. Na verdade, eu quero que você escute um exemplo de uma cliente minha, um case real aqui, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com você esse case. Eu quero que você escute com atenção o que essa pessoa vai falar.
Oi, querida, como que você tá? Tudo bem? Tô para te gravar esse áudio, mas eu acabo esquecendo. Consegui uma recolocação dentro do que eu imaginava, do perfil que eu esperava, uma posição gerencial. Inclusive, a chance de eu me tornar diretora é muito grande, porque é uma empresa familiar que o diretor está querendo ir para o conselho. Estou super feliz com o desafio, um desafio muito conectado com o que eu busco. E amiga, querida, tudo isso aconteceu sem eu me candidatar. Eles me acharam no LinkedIn. Eu lembro que eu tinha feito um post para movimentar minha rede e depois disso a recrutadora da empresa me achou. Então, estou super feliz porque assim não foi nada que eu me inscrevi e foi uma vaga aderente ao que eu busco, ou seja, meu LinkedIn tá bem ajustado ao que eu busco. E depois disso, eu já recebi uns 3 ou 4 contatos de headhunter, todos me procurando aqui em Minas, sabe? Olha só, que delícia de ouvir uma história dessa, né? Essa também pode ser a sua história, porque esse é um case real. É um case real de uma cliente minha, uma pessoa que me procurou para ajudar ela a se recolocar no mercado. E olha o que ela fala ali, eu não sei se você prestou atenção realmente, mas ela fala que ela foi encontrada por uma recrutadora e depois encontrada por headhunters. Ela não se candidatou para a vaga, ela se recolocou no mercado porque encontraram ela. E isso aqui já nos leva ao primeiro erro, eu já vou falar dele. Mas antes de falar desse erro, eu quero te dizer uma coisa super importante que conecta com o caso dessa cliente. Não adianta somente, eu comentei isso antes até de mostrar aqui o exemplo dela, não adianta somente você se posicionar, você tem que se posicionar com estratégia. Ela fala isso no relato dela. O meu LinkedIn está aderente, está estrategicamente construído, porque as vagas que estão aparecendo para mim casam com aquilo que eu busco. E o seu primeiro erro é justamente não cuidar do seu LinkedIn, é ignorar o LinkedIn, é achar que o LinkedIn é uma rede somente para quem está em busca de recolocação profissional, quem está buscando emprego no mercado. Eu trouxe aqui o exemplo de uma cliente que estava realmente buscando uma recolocação, mas o LinkedIn hoje ele é a maior rede profissional do mundo. Ele serve para quem está em busca de recolocação, mas ele também serve para você que quer crescer, que quer evoluir, que quer fazer uma transição de carreira, ou até mesmo para você que não quer sair da empresa onde você está, mas quer fazer algum movimento lateral ou quer ser promovida, porque o LinkedIn, como maior rede profissional do mundo, ele te dá visibilidade, ele faz com que você construa a sua imagem, a sua marca pessoal. Olha o exemplo dessa minha cliente, ela foi recolocada. Ela já está satisfeita, feliz. Ela não quer sair agora da empresa onde ela acabou de entrar. Mas ainda assim ela está se posicionando no LinkedIn. E tem headhunters encontrando ela, procurando ela. Isso faz com que ela mantenha viva a empregabilidade dela. Isso faz com que ela conecte-se com pessoas que são pessoas que têm oportunidades no mercado. Mesmo que nesse momento ela não tenha interesse. Ela está ali, naquele meio, sendo desejada, sendo procurada, sendo reconhecida. Percebe? O LinkedIn hoje é uma plataforma que te ajuda a se conectar com profissionais e tomadores de decisão de qualquer lugar, de qualquer empresa. É a maior rede profissional do mundo. É um network que está a um clique de você, a uma tela de você. Você não precisa mais ir para um evento presencial em tal região para tentar se conectar com alguém da empresa tal. Está ali, na sua frente, a um clique de você. E o LinkedIn, ele te ajuda a criar essa imagem profissional independente do seu momento de carreira. Só que tem um detalhe. Não adianta somente ter um perfil no LinkedIn. Você precisa aprender a se posicionar estrategicamente. Foi o que você ouviu agora da minha cliente. Ela falou: o meu perfil está estrategicamente estruturado, porque eu comecei a ser encontrada para as vagas certas, para as vagas que me interessam. Então, o segundo erro, isso leva aqui ao segundo erro, que é não ter clareza sobre a sua direção. Não adianta você ter um LinkedIn bem estruturado,
Não adianta se você quer se recolocar, se você quer fazer uma transição de carreira, se você quer ser promovida, mas você não sabe para onde, se você não sabe qual é o seu próximo passo. Não adianta, porque aí você fica com ações aleatórias e isso não ajuda o mercado a entender o seu momento. Então você precisa ter clareza sobre a sua direção, sobre o seu próximo passo. Aqui eu não estou falando clareza do que você quer para a tua carreira daqui a 5, 10 anos, mas a clareza do seu próximo passo. Qual é o seu próximo passo hoje? O seu próximo passo é sair da empresa onde você está para buscar uma oportunidade em uma outra empresa? O seu próximo passo é se recolocar no mercado porque você acabou de ser desligado e foi pega de surpresa? O seu próximo passo é começar a avaliar uma transição de carreira porque você não é feliz na área que você atua hoje? O seu próximo passo é buscar um movimento interno ou uma promoção dentro da empresa onde você já está? Qual é o seu próximo passo de carreira? A sua visibilidade profissional vai depender dessa direção, dessa clareza, porque só assim você consegue ter estratégias realmente conectadas com o seu objetivo profissional. E aí sim você vai estruturar o seu LinkedIn com estratégia, usando palavras-chave adequadas para o seu próximo passo de carreira e vai também trabalhar o seu networking, a sua rede de networking, porque esse é o terceiro erro, é não construir network estratégico, é achar que fazer network é ser interesseira, quando na verdade fazer network é se conectar e se relacionar com pessoas que podem contribuir com a sua evolução profissional, assim como você também pode contribuir com a evolução profissional de outras pessoas. É criar novas oportunidades profissionais. O networking, ele te ajuda a ser vista pelo mercado. E no LinkedIn, de novo, voltando aqui para o nosso primeiro erro de ignorar o LinkedIn, no LinkedIn você consegue aumentar a sua rede de network de uma forma estratégica com pessoas, com profissionais que talvez você não conseguiria de outra maneira. E eu vou dar aqui o meu exemplo. Quando eu trabalhava no Grupo Boticário, eu voltei da minha licença maternidade e eu assumi um projeto muito importante para a companhia. Um projeto que impactava todos os colaboradores da empresa. Pensa, uma empresa com mais de 20 mil colaboradores. Um super projeto, complexo, grande, um desafio enorme. E eu descobri no LinkedIn uma gerente de uma outra grande empresa, uma empresa multinacional, que tinha implementado um projeto muito parecido com aquele que eu estava implementando agora. Sabe o que eu fiz? Eu me conectei com ela através do LinkedIn. Ela aceitou o meu convite de conexão. Por quê? Porque ela viu no meu perfil credibilidade. Ela me aceitou. Ela viu na minha mensagem de conexão respeito, interesse. Ela me aceitou. E a gente começou a conversar, a gente criou ali uma relação. E aí a gente fez cafezinho virtual, a gente trocou o WhatsApp, ela me mostrou como ela implementou esse projeto na empresa onde ela estava. Ela me mostrou os principais desafios, os erros e os acertos. Ela me indicou fornecedores. Olha quanta coisa eu aprendi numa troca de network através do LinkedIn, porque eu tinha clareza do que eu estava buscando. E perceba, aqui eu estou falando de um exemplo de crescimento dentro da minha própria empresa, de troca, de boas práticas. Eu não estava buscando recolocação, eu usei o LinkedIn com clareza, com direcionamento, construí networking para me ajudar numa entrega no meu trabalho. E sabe o que aconteceu no fim das contas? Foi uma entrega tão bem sucedida que isso me gerou 2 promoções. Então, eu tô te contando essa história para você entender que ter clareza da sua direção, usar o LinkedIn e construir rede de network serve para qualquer momento da sua carreira, não é só para quem está buscando emprego. E o quarto erro, muito importante, esse aqui talvez é o que eu mais vejo acontecer, são profissionais excelentes, que entregam muito, que têm muito resultado, mas que quando vão se posicionar, seja no LinkedIn,
seja no currículo, seja numa conversa de promoção com a sua própria liderança, de avaliação de desempenho, seja numa troca de networking, quando essas mulheres elas vão se posicionar, elas não sabem demonstrar todo o valor delas, porque elas falam apenas sobre as tarefas que elas realizam e não sobre o impacto que elas geram. Olha como eu contei aqui para você sobre o projeto. Você nem sabe qual era o projeto, o que exatamente eu fiz no projeto, mas você sabe que era um projeto que impactava uma organização de mais de 20 mil colaboradores. Isso é falar sobre impacto e não sobre tarefa. Minimamente você pensou, nossa, uau, olha só que ela conseguiu dar conta de algo tão complexo assim. E esse exemplo eu quero que você use não para dizer, olha, a Marina é maravilhosa, não é sobre isso. É para mostrar como eu consegui aqui me posicionar em poucos minutos de uma forma que você entendeu o impacto que eu gerei, sem eu nem falar das minhas tarefas. É isso que você precisa aprender, parar de falar das suas tarefas e falar do impacto que você gera, para gerar essa percepção aí do outro lado, para gerar essa percepção para quem está te ouvindo, assim como você teve essa percepção aqui quando eu contei a minha história. Então para de falar, eu fazia reuniões, e começa a falar, eu conduzia reuniões estratégicas para alinhar equipes, para acelerar decisões. Não é para mentir, não é para inventar. É para você trazer o impacto do que você fazia. Você conduzia reuniões para quê? Para alinhar a equipe? Para acelerar a decisão? Então traz o impacto. O impacto da sua tarefa. Eu liderava time. Beleza, você liderava time. Como liderança é o seu papel liderar time. Mas qual era o impacto disso? Você desenvolveu pessoas? Você entregou resultados diferenciados? Que tipo de resultado o seu time, a sua equipe conseguiu entregar com você à frente? Se posicionar não é apenas se mostrar. Não é apenas falar do que você faz. Por isso que você precisa ter muita clareza da direção do seu próximo passo, do que você quer conquistar, qual é o seu objetivo. Por isso que você tem que usar o seu LinkedIn de uma maneira estratégica e não só para ficar se vangloriando das suas entregas. Não é sobre isso. Posicionamento e visibilidade não é sobre mostrar que você faz mais. Você não precisa se tornar outra pessoa, você não precisa criar um personagem que não existe. Você só precisa aprender a mostrar melhor as peças que você já tem, que já fazem parte da sua história, o valor dessas peças, o valor das suas entregas, sem inventar, sem aumentar, mas entendendo o impacto que você gera e usando isso com clareza e direcionamento no seu LinkedIn, nas suas trocas de networking. E agora que você entendeu quais são os erros e por que esses erros te atrapalham, eu quero que você comente aqui para mim qual desses 4 erros você sente que está te deixando invisível hoje. É o fato de não ter um LinkedIn? Ou ter um LinkedIn que a gente chama que é o perfil fantasma, tem lá o perfil, mas nem movimenta ele? Ou é ter um LinkedIn, até você tem um LinkedIn, você se movimenta, mas ele não está estratégico, porque não está atraindo as pessoas certas. Ou o seu erro é falta de clareza. Você não sabe exatamente qual é o seu próximo passo, e aí você está na tentativa e erro, atirando no escuro, sem saber. Eu ouço muito, Marina, eu estou precisando mesmo de uma mudança na minha carreira, ou de trabalhar, estou aceitando qualquer oportunidade. Quem aceita qualquer oportunidade não é interessante para o mercado. O mercado precisa entender claramente o impacto que você gera. E para isso, você precisa ter clareza do seu próximo passo. Ou o seu erro é o terceiro, é o network, não está fazendo network, não se preocupa com isso, acha que isso não é importante, ou acha que chamar pessoas para uma conversa é se mostrar interesseira. Você pode ter pensado, nossa Marina, você foi interesseira, hein? Foi lá conversar com a gerente sobre um projeto. Eu não fui interesseira, eu fui aprender com alguém que já tinha vivenciado o que eu estava vivendo. E a gente trocou, e eu também contribuí com ela. Porque numa relação, a gente sempre tem que contribuir com o outro. A gente aprende com o outro e a gente também ensina. A gente troca. E com certeza um profissional que entregou um bom resultado, que teve que gerou um impacto importante na organização,
ele vai querer te contar, ele vai querer dividir com você, se você souber como chegar até ele. E o quarto erro é o posicionamento. Não estou sabendo me posicionar, faço uso só das minhas tarefas, só conto o que eu faço. Não sei dizer o resultado que eu gerei, o impacto que eu gerei. Eu quero que você comente aqui qual desses 4 erros hoje você acha que está te deixando invisível no mercado. Se é o LinkedIn, se é a falta de clareza, se é a falta de network, ou se é o seu posicionamento. Só que a partir de agora não precisa mais ser assim. Esses erros estavam te deixando invisível até agora. Agora você pode começar a criar estratégias diferentes para mudar essa realidade. E a primeira coisa que eu já quero que você faça, já vou deixar aqui, além de mapear qual é desses erros o principal, para que você comece a criar estratégias primeiro com base nesse primeiro erro, mas eu quero deixar também uma tarefa, um desafio para você. Se você ainda não tem um perfil no LinkedIn, fazer o seu perfil. E se você já tem, olhar para o seu perfil com um olhar estratégico, identificando se você está conseguindo ser clara sobre o seu próximo passo de carreira, identificando se você está aproveitando essa rede para criar uma rede de networking com outros profissionais e identificando se você está conseguindo se posicionar, gerando valor, resultado. Olha lá o que você escreveu nas suas experiências. Você está fazendo uma lista de tarefas ou você consegue demonstrar valor gerado, impacto gerado. Esse é o seu desafio de hoje. Aproveita para compartilhar essa live com uma mulher incrível que você conhece, uma amiga sua que trabalha muito, que entrega muito, mas que também sente ainda que o mercado não enxerga o verdadeiro valor dela. Aproveita para compartilhar com ela, porque ela merece também ter esse conhecimento. E eu te espero na próxima quarta-feira com mais uma peça chave para te ajudar a construir a sua carreira de realização e alta remuneração. Até lá!